Galerinha, continuando agora a parte 2, vamos seguir, me acompanha. Então vamos lá, anti-inflamatórios. Galerinha, anti-inflamatórios a gente tem que ter muito cuidado. Anti-inflamatórios, eles têm dois tipos. Nós temos os não corticoides e os corticoides. Os não corticoides, né, tem aí, a gente vai encontrar ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, lembrando que os anti-inflamatórios, eles são usados para reduzir inflamação, dor e febre. Existem os dois grupos que eu falei para vocês, tá? Este aqui, que é não corticoide, e corticoides nós temos aí prednisona, dexametasona. Então, esses zonas da vida, dexametasona, prednisona, prednisolona, becometasona, são anti-inflamatórios corticoides. O que significa um anti-inflamatório corticoide? Significa que ele imita a ação de um hormônio, que é o cortisol. Então, ele combate o processo inflamatório através da ação deste hormônio, que vai atuar no sistema nervoso central, no sistema parasimpático e vai combater esse processo inflamatório através do sistema nervoso central. Ele é mais complicado, é uma medicação que não pode ser utilizada sem prescrição médica, aliás, nenhuma delas. O cuidado tem que ser bem rigoroso, não é uma medicação que a gente usa de forma indiscriminada. Ele tem uma quantidade máxima, uma dosagem máxima e um tempo máximo que ele pode ser utilizado, justamente porque ele vai interferir em sistema nervoso central. Então, como própria consequência desse hormônio cortisol, ele vai apresentar um aumento do apetite, uma elevação da glicose por própria ação da imitação desse hormônio, como eu falei. Pode causar retenção de líquidos e alterações de humor, tá? Lembrando, os anti-inflamatórios, eles podem causar dor no estômago, sangramento. Vai fazer uma cirurgia, vai fazer um procedimento, comunica ao médico. Quando o médico perguntar quais são os medicamentos que o paciente toma, é extremamente importante que a gente tenha a lista de todos os medicamentos. Por quê? Porque um anti-inflamatório pode ser uma contraindicação para uma cirurgia, pelo risco de sangramento que esse medicamento pode causar a esse paciente, ok? Então ele deve ser comunicado, sempre. Vai fazer, tem uma cirurgia prevista, comunica, faz uso de anti-inflamatório tal. Eles aumentam a chance de sangramento e deve ser comunicado imediatamente o médico, o anestesista, a equipe de enfermagem, quem quer que te questione, ok? Outra observação, corticoides nunca devem ser suspensos abruptamente. A redução deve ser gradual, sob orientação médica. Sempre administrar anti-inflamatórios com alimentos, obviamente para proteger a mucosa gástrica, salvo indicações do contrário. Psicotrópicos, deixa eu limpar aqui. Vamos apagar isso aqui. Psicotrópicos, então. Os psicotrópicos são medicamentos que eles vão atuar no sistema nervoso central. Normalmente eles fazem depressão do sistema nervoso central, lá do encéfalo. Lembra o encéfalo? Cérebro, tronco encefálico, cerebelo? Pois então, ele vai reduzir, entre aspas, a ação, vai diminuir o potencial de comunicação entre os neurônios. Então, ele é depressor. São medicamentos que vão atuar diretamente no sistema nervoso central, são usados para tratar condições como ansiedade, depressão, insônia e agitação. Muito comum na população idosa. Então, eles são utilizados para ansiedade e insônia, por exemplo, aí o clonazepam. Esses nomes que eu tô falando para vocês são nomes do princípio ativo, um nome genérico. Lembra que eu falei para vocês aquele nome que fica pequenininho embaixo? Pois então, tá? Clonazepam. Clonazepam, por exemplo, um nome comercial do clonazepam é o Rivotril. Rivotril é o famoso clonazepam. A gente tem o diazepam também, né? Esses PANs da vida, eles fazem parte dos benzodiazepínicos. E o que eles fazem? Eles causam sonolência intensa, risco de queda, porque deprime, rebaixa o sensório e esse idoso ele fica com risco de queda muito maior. Podem gerar dependência com uso prolongado, ok? Outra patologia, outra doença que é utilizado psicotrópico, depressão. Por exemplo, um antidepressivo, sertralina, bem comum em idoso. Amitriptilina, sertralina, fluoxetina, então são psicotrópicos utilizados para depressão. Ele, para começar a fazer efeito, leva algumas semanas, então não tem como um idoso começar a tomar um antidepressivo hoje e já ter resultados amanhã. Então, normalmente uma pessoa, quando ela inicia com essa utilização desse antidepressivo, ela vai levar aí 15 dias para a gente começar a observar os primeiros sinais de melhora do quadro, tá? Então, ela precisa de uma concentração mínima, precisa de um uso prolongado, para daí sim a gente começar a sentir o efeito.
diferente dos benzodiazepínicos. Então, por exemplo, crise de pânico, ansiedade iminente, a gente utiliza um benzodiazepínico, seja um clonazepam, seja um diazepam, e o efeito ele é imediato, tá? Mas é para uma situação aguda, para uma situação que está acontecendo agora e que tem que ter uma intervenção. Então, tu não pode ficar utilizando um clonazepam, um benzodiazepínico, de uma maneira indiscriminada. Não, o idoso não consegue dormir, tem prescrição médica de 3 gotinhas de clonazepam, vai utilizar aquelas 3 gotinhas quando realmente necessário. Nós temos outras medicações que o médico vai orientar de primeira escolha, né? Por exemplo, quetiapina, paciente, o idoso que ele não consegue dormir à noite, então tem outras medicações, mas o médico que vai te dizer, nosso objetivo aqui não é entender medicação para fazer automedicação, não, é entender medicação para a gente saber o que a gente está fazendo no paciente e para que serve cada uma, ok? Depois, ó, como eu falei para vocês, nunca suspender essa orientação médica, pois pode causar síndrome de descontinuação, tá? Outra patologia, agitação e psicose. Amores, agitação, você sabe o que é. Psicose significa a pessoa começar a ter desconexão da realidade, ver, ouvir, perceber coisas que não condizem com a realidade. Por exemplo, sentimento de perseguição, qual outra situação que pode causar psicose? Ver, ouvir coisas que não estão acontecendo. Então, tudo que nos desconecta com a realidade, que faz a gente perceber coisas que não condizem com a realidade, a gente chama de psicose, ok? E aí a gente tem, por exemplo, a quetiapina, que ele é um antipsicótico, que ele pode causar também uma sedação, e essa sedação, esse efeito de sedação é utilizado, né, como ação do medicamento, então muitos médicos prescrevem a quetiapina por ele ser, digamos assim, mais seguro para idosos, para, por exemplo, induzir o sono, tá? E também, obviamente, ele vai aumentar o risco de quedas, especialmente à noite. Importante aqui, uma coisa que é extremamente importante aqui que eu vou te falar. Quando dá medicação para idoso, procura acompanhar. Se esse idoso vai levantar à noite, procura conversar com esse idoso e dizer para ele te chamar. O ideal é sempre que fique alguém no quarto. Se o idoso toma medicação como clonazepam, quetiapina, e ele tem o hábito de levantar à noite, alguém tem que ficar no quarto desse idoso, e esse idoso, e esse acompanhante, quando perceber que o idoso vai levantar, tem que acompanhar, porque a chance dele cair é muito grande, porque tá no escuro, ele tá sonolento, né, ele já tem dificuldade de se levantar, de se mobilizar, então alguém sempre tem que acompanhar esse idoso à noite, ok? Nunca suspender psicotrópicos por conta própria. O desmame incorreto pode provocar crises graves, ok? Antidislipidêmico, olha que nome comprido e difícil de falar. Nada mais são do que os medicamentos que vão ajudar a reduzir os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue, protegendo o coração e os vasos sanguíneos de complicações graves, como por exemplo AVC e infarto, ok? Nós vamos ver isso mais adiante, quando a gente for ver os primeiros socorros no idoso. Por exemplo, aí a gente tem simvastatina, atorvastatina, que eles vão prevenir acidente vascular cerebral, infarto e entupimento das artérias. Como é que a gente vai observar? Quais são os sinais que a gente observa, né? Então, as estatinas, elas podem causar efeitos musculares importantes. Comunique ao profissional de saúde se o idoso apresentar. Então, faz uso de simvastatina, dessas medicações aqui. Vai comunicar se ele apresentar dores musculares persistentes, fraqueza nos membros, cansaço excessivo sem explicação. Estes medicamentos, eles geralmente são tomados à noite e exigem acompanhamento regular com análise de sangue, ok? Outros medicamentos comuns que a gente vai encontrar. Então, além desses grupos, peguei o básico do básico mais comum que vocês vão utilizar. Mas, além desses grupos apresentados, o que a gente vai encontrar? Os diuréticos, por exemplo, a furosemida, tem hidroclorotiazida também, tem um outro que deixa eu ver se eu consigo me lembrar o nome. Como é que é o nome? Não vou saber. Depois eu lembro e passo para vocês. Então, eles vão aumentar, mas o mais conhecido é a furosemida, tá? Disparado. Agora o pessoal tá utilizando bastante hidroclorotiazida. Inclusive, tem alguns medicamentos para pressão arterial, para hipertensão arterial, que vem junto associado aí o furosemida ou hidroclorotiazida, ok? Então, eles vão aumentar a eliminação de líquidos pelo rim, sendo usado em insuficiências cardíacas e muito utilizado em hipertensão. Qual é a lógica? Bom, se eu diminuir a quantidade de líquido no corpo, vai diminuir a pressão.
Então, a lógica da utilização do diurético é isso: diminuir a quantidade de líquido no corpo para diminuir a pressão. Cuida a desidratação, lembrando que o idoso ele tem que consumir água, porque ele é naturalmente desidratado e ele não sente sede, ok? Então, atenção ao risco de desidratação, como eu acabei de falar, quedas também por urgências urinárias e desequilíbrio de eletrólitos. Por quê? Porque no líquido, na água do nosso corpo, a gente encontra eletrólitos, que são sais minerais. Por exemplo, cloreto de sódio, potássio, entre outros, que são fundamentais para o bom funcionamento do corpo. Inclusive, são esses eletrólitos que vão fazer com que o coração mantenha o seu ritmo cardíaco e mantenha-se batendo. Então, é extremamente importante não abusar de diuréticos, porque abuso de diurético pode causar a eliminação dessa perda desses sais minerais do corpo, que pode inclusive causar uma parada cardíaca, ok? Te liga. Outro que a gente tem protetores gástricos, omeprazol, pantoprazol, por exemplo, que vão reduzir a acidez do estômago, vão proteger a mucosa gástrica. São frequentemente prescritos junto com anti-inflamatórios ou corticoides, porque lembra, eles agridem a mucosa gástrica. Ali o tecido do estômago é agredido por anti-inflamatórios e corticoides. Então, por consequência disso, às vezes o médico acaba auxiliando o omeprazol e o pantoprazol. Tomar em jejum, então esses medicamentos são os primeiros que serão tomados em jejum, cerca de 30 minutos antes das refeições. Então, o primeiro medicamento que vai tomar é o pantoprazol ou omeprazol. Tem que ver também se esse idoso ele faz uso de medicamento para tireoide, também ele tem que ser tomado antes. Vai seguir a orientação médica ou com a prescrição médica vai seguir a orientação do enfermeiro, ok? Nunca reduzir ou suspender diuréticos sem orientação. O acúmulo de líquidos pode piorar condições cardíacas rapidamente. Vamos entender um pouco sobre vias de administração. Então, a gente vai ver hemoral, colírio, inalatório, enfim, cada medicamento ele foi desenvolvido para ser administrado por uma via específica. Utilizar a via errada pode comprometer o efeito do medicamento ou causar danos ao paciente. Então, o medicamento vem escrito lá, se é oral, então é comprimido, cápsulas, xaropes, é tudo que é administrado pela boca, né? Que é a via mais comum que a gente encontra aí para medicar idoso. Colírio, então são via oftalmológica. Então são gotas administradas nos olhos, não é nos olhos, é na conjuntiva, é nessa partezinha vermelha do olho, tá? Por exemplo, a infecção, para ser cura ocular. Outro, inalatório, as bombinhas, né? Os nebulizadores para doenças respiratórias como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Depois a gente tem os injetáveis, que daí pode ser por dentro do músculo, que é a famosa injeção, né? No bumbum. Pode ser subcutâneo, que é o caso, por exemplo, da insulina, ou intravenoso. Isso aqui vocês jamais vão utilizar, muitos não têm a capacidade técnica e habilidade técnica para fazer intramuscular. Alguns cuidadores, o máximo que vocês vão chegar aqui é no subcutâneo, que é a aplicação da insulina, tá? Esse aqui só dentro do hospital. Como eu falei para vocês, requer treino específico. O auricular são gotas que são colocadas no ouvido, soluções otológicas, né, utilizado para infecções ou acúmulo de cerume. Tipo, o idoso vai fazer uma lavagem otológica, uma lavagem do ouvido ali. E o que ele vai fazer? Vai colocar a medicação prescrita 2 vezes por dia, por 7 dias, e depois ele vai lá no posto de saúde, vai lá no ambulatório e ele vai fazer essa lavagem do ouvido, ok? E também tem medicamentos que agem através do adesivo, que eles são adesivos colados na pele, que são produtos, medicamentos de liberação lenta e contínua, que vai ocorrer ao longo do dia. Lembrando, cada medicamento tem a sua forma correta de uso. Nunca alterar a via de administração sem orientação do profissional, ok? Organização dos medicamentos. Aqui entra um papel fundamental do cuidador, que é justamente organizar, separar, ver os horários, olhar a prescrição e vai organizar esses medicamentos conforme necessidade real do idoso. Então, uma organização cuidadosa dos medicamentos é uma das formas mais eficazes de prevenir erros na administração e garantir adesão ao tratamento do idoso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai separar os medicamentos da manhã, os medicamentos da tarde e os medicamentos da noite. Medicamento da manhã, coloca lá, escreve lá, pinta lá na caixinha do medicamento e guarda a caixinha.
Por que que é importante guardar a caixinha? Porque é na caixinha que eu vou encontrar o lote e a validade. Guarda na caixinha e escreve um solzinho nascendo, tá vendo? Da tarde, um solzinho já cheio. E à noite, uma luazinha. Isso ajuda bastante a organização e a visualização se aquele medicamento é para amanhã, para tarde ou para noite, ok? Desculpa. Da manhã, separar os medicamentos no período da manhã, verifica o nome, paciente certo, se tu trabalha em uma geriatria, paciente certo, hora certa, dose certa, via certa. Confirmar que o idoso tomou antes de registrar. Então, separa, administra e registra que foi feito. Medicação não registrada, informação perdida. Tarde, mesma coisa, verificar se há medicamentos prescritos para o período da tarde, especialmente antibióticos e analgésicos de horário fixo. E à noite a mesma coisa, tá? Manter... e no da manhã tem uma coisa importante, verifica se tem aqueles que são os prioritários, aqueles que devem ser administrados em jejum. Verifica se esse medicamento ele deve ser feito em jejum. Tem medicamentos que eles devem ser feitos em jejum, né? Tipo omeprazol, tipo Puran, então eles devem ser feitos antes do café da manhã. Administra esses medicamentos, dá o café da manhã do idoso e depois do café administra o restante, ok? Então, sempre, como eu te falei, manter a embalagem original. A embalagem contém informações importantes sobre validade, conservação, dosagem e lote. Guarde longe de calor e umidade, porque o calor, a umidade, eles podem alterar a composição do medicamento, ok? Evitar casas de banho, né, tipo banheiro, cozinhas, verificar se há algum medicamento que necessita estar no congelador ou não. E nunca, jamais, sob hipótese alguma, deixar ao alcance da criança e do idoso. Evita, porque às vezes o idoso ele tem essa mania, né? Uma coisa que é importante. O idoso ele tem a mania de achar que está incomodando, então ele não quer incomodar. Então o que ele acaba fazendo? Ele acaba, por conta própria, indo lá na cozinha, na sala, pegando medicamento e tomando. Só que ele não enxerga direito. Desculpa, às vezes ele pode pegar uma medicação achando que é outra, ele não sabe a dose certa e ele acaba se automedicando. Isso é um problema, isso é um perigo, um risco muito grande. Então deixa fora do alcance da criança. E se o idoso ele não tem o juízo mental preservado, se ele tem Alzheimer, se ele sofre de alguma outra alteração que vai comprometer o cognitivo, a parte mental dele, reserva, não deixa ao alcance desse idoso também. O cuidador que deve administrar o medicamento. Agora, se o idoso é lúcido, tem as suas faculdades mentais preservadas, ele consegue cuidar, beleza, só monitora, só vai fiscalizando para ver se está certinho, ok? Efeitos colaterais, então, o que a gente deve observar? Todo cuidado precisa estar atento aos sinais que podem, todo cuidador, precisa estar atento aos sinais que podem indicar que o medicamento está a provocar efeitos indesejados. Então, uma observação atenta, uma comunicação rápida podem evitar complicações sérias. Por exemplo, sistema nervoso central. Medicamentos que são administrados de forma errada ou excessiva podem causar sonolência, confusão mental, tontura e desequilíbrio. No sistema digestivo, então, medicamentos que são administrados erradas ou em alta dose podem causar diarreias, náuseas e vômitos e dor abdominal. No sistema respiratório, podem causar falta de ar, chiado no peito, tosse seca e persistente. E toda e qualquer medicação, qualquer pessoa, infelizmente, está sujeita a reações alérgicas. Tem coisas que a gente só verifica que é alérgica quando utiliza, ok? Então, coceira e vermelhidão, começou a coçar. O idoso começou com tosse, fez uma medicação que ele não está acostumado. Esse idoso ele começou com tosse, começou com falta de ar, com coceira na garganta, ou começou a inchar ao redor dos olhos. Começou com coceira na pele, suspende imediatamente. Procura o serviço médico, chama o SAMU, conversa com o familiar, conversa com o médico, porque provavelmente esse idoso está apresentando uma reação alérgica. Observe esses sintomas, vamos lá de novo. Tosse, coceira na garganta, olhos que começam a inchar, alergias na pele, alteração de sensório, imediatamente deve ser comunicado. Grava isso, anota aí, não deixa passar, ok? Então vamos adiante. Então, ó, coceiras, vermelhidão, inchaço, lábios também, rosto, membros e ao redor dos olhos. E queda após tontura. Então, perante qualquer reação importante ou inesperada, interromper a administração e procurar atendimento de saúde imediata. Registre o medicamento suspeito e o horário da última dose, ok?
Os perigos da automedicação. Lembrando que o que funciona para um paciente pode prejudicar ou matar outro. Presta atenção. A automedicação é um dos riscos mais sérios no cuidado ao idoso. O cuidador, mesmo bem intencionado, pode causar danos graves ao oferecer medicamentos sem orientação profissional. Então, não pode remédio emprestado. Cada pessoa tem um perfil de saúde único, uma dose única, uma recomendação única. Dois idosos com mesmos sintomas podem precisar de tratamentos completamente diferentes. Dose extra. Nunca aumenta a dose por conta própria. Mesmo com boa intenção, pode causar intoxicação grave. Chás. Ah, mas é só um chazinho. Amores da minha vida, chá é um princípio ativo químico. Ele é uma química. Tem chás que cortam, inclusive, vou falar até mais de perto agora contigo. Amores da minha vida, tem chás que eles podem, inclusive, cortar o efeito de antibióticos, de medicamentos. Então, assim, ó, mesmo sendo um chazinho, sendo algo inocente, conversa com teu médico e pergunta se aquele chá não interfere, não vai interagir com aquele tipo de medicamento, tá? Isso é sério, ok? Então, plantas medicinais podem interagir com medicamentos prescritos, potenciando ou anulando ou potencializando seus efeitos. Tem vários exemplos aí. Medicamentos antigos, medicamentos vencidos ou de tratamentos anteriores podem estar degradados ou ser inadequados para a situação atual. Não utiliza medicamentos de outros tratamentos, ok? A gente chegando aí ao final, humanização no cuidado sempre, a gente sempre vai falar nisso. O medicamento é uma ferramenta, não é um fim do cuidado. O verdadeiro cuidado começa na relação humana, na presença atenta, no respeito pela dignidade, na escuta genuína das necessidades do idoso. Então, sempre tu vai explicar o que está oferecendo, o que vai ser feito, informar o idoso sobre o que é o medicamento e para que serve. A transparência gera confiança e cooperação. Tu vai observar medos e dificuldades, então dificuldade em engolir, medo de agulhas, recusa de medicamentos. Cada obstáculo ele merece atenção e a solução criativa e respeitosa. Respeitar e não infantilizar. O idoso ele é um adulto. Ele tem uma história, ele tem uma autonomia. Fale com ele, não sobre ele. Ouça as suas preocupações com seriedade e trate ele como um adulto. Ele não é uma criança, ok? Ter paciência e presença, um ambiente calmo e um cuidador tranquilo vão facilitar a adesão ao tratamento e vão reduzir essa ansiedade do paciente. Cuidar é presença, atenção, ele é respeito, ok? Então, o que a gente viu? Que a gente tem que respeitar os horários das medicações, organizar os medicamentos, comunicar as alterações, observar os sinais de risco, evitar a automedicação e a gente sempre fala um pouquinho a respeito da humanização do cuidado, ok? Então, obrigado pela dedicação. A gente então viu seis grupos de farmacologia, 6 regras de segurança e 6 vias de administração. Ok, meus amores? Essa é a última aula do módulo, se não me engano, do módulo 4. Nós vamos agora iniciar o módulo 5 e nós vamos iniciar com primeiros socorros aos idosos. Cada vez vai ficando melhor. Não esquece de acompanhar as aulas práticas ali nos vídeos que eu enviei para te entender. Qualquer dúvida, deixa aqui, me avisa, me chama que eu vou tirar as tuas dúvidas, tá bom? Beijo, até a próxima!